Talvez você já está caminhando há tantos anos, se esforçando tanto e arrastando atrás de você tantas coisas que o Eterno não tem para você estar arrastando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Yeshua: o Eterno tem cura e libertação para a sua vida. Shabbat Shalom, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é a lei inevitável. A lei inevitável. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor as nossas vidas e este tempo que o Senhor separou para nós ouvirmos tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste dia, Pai. Eu peço ao Senhor a Tua capacitação sobre a minha vida para entregar tudo aquilo que o Senhor tratou ao meu espírito nessa semana, Pai. E, Pai, que eu não retorno com nada de tudo aquilo que o Senhor deseja entregar ao Teu povo neste dia. Pai, que a Tua presença, a Tua Ruach HaKodesh, permaneça, Pai, neste lugar e em cada lugar conectado a nós. Continue permeando cada vida, cada mente, Pai. É o que eu te peço. O Senhor tem transformação de vida para nossas vidas neste dia. O Senhor tem cura para nós. Ajude-nos, Pai, a vivermos de acordo com a Tua lei, que continua, Pai. Ela permanece. Ajude-nos, Pai, por amor do Teu santo nome, a termos um coração saudável, um coração que Te agrade, Pai amado. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. A lei inevitável é o tema da mensagem de hoje, irmãos. Irmãos, nós estamos caminhando em um período sobre a terra em que temos observado o aumento do que está escrito em Matitiahu, Mateus, capítulo 24, versículo 12. Que o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, irmãos. Irmãos, vejam que o texto diz o crescente. O distanciamento da Torá não é algo que ocorre de um dia para o outro. O distanciamento da Torá, irmãos, ele é paulatino, pouco a pouco, cedendo quando nós vamos cedendo espaços mínimos, deixando de observar a nossa vida de oração, deixando de observar a nossa vida no serviço e certamente com pequenas concessões que nós vamos dando ao erro e depois, consequentemente, ao pecado. É um desenvolver de ocorrências erradas até o momento que nada mais possa nos trazer peso, arrependimento e, por fim, um retorno. É o ir sem chances de voltar. E na porção dessa semana nós podemos observar Hashem colocando para o povo a importância de ouvirem, de seguirem, de viverem de acordo com a Torá, terem a sua instrução em seus corações e não distante, para que tudo vá bem, para nós, para que tudo vá bem para o povo do Eterno, e não se permitirem entrar neste processo de distanciamento que Mashiach Yeshua nos profetizou tão enfaticamente, irmãos. Neste mundo, ou caminha-se na direção da nossa redenção pelos preceitos da Torá, ou nesse sentido de distanciamento crescente que para nenhum crente pode ser uma opção. Irmãos, está chegando o tempo, está se aproximando o tempo da nossa redenção. Tempo este em que seremos resgatados, libertos para todo o sempre, quando tão brevemente nosso Senhor e Salvador Yeshua nos levar ao seu encontro por meio dos seus malachim, os seus anjos. Isto nos foi prometido e nós somos, irmãos, fortemente candidatos, nós somos fortes candidatos a vermos isto. Porém, meu irmão e minha irmã, eu declaro que também nunca nós vimos um tempo como o que nós estamos presenciando. Como o inimigo tem investido para que o amor se esfrie, para que a vida espiritual seja afetada, para que notícias ruins e más experiências
toquem os nossos corações e a falta de fidelidade que presenciamos faça de nós pessoas que vivam na desconfiança e não em amor. Nós somos os que tiveram, meu irmão e minha irmã, nós somos aqueles que tiveram as vendas dos olhos removidas. Eu e você recebemos o toque de Yeshua para seguirmos em direção ao alvo, portanto sejam fortes. E desde a entrega da Torá por Hashem a Moshe e a todos nós, e depois pela entrega da Torá viva, que é Yeshua, e muito mais hoje por meio da Ruach HaKodesh, recebemos em nós o trabalho direto do El Shaddai, o Todo-Poderoso, para que o seu povo escolhido permaneça firme em seu amor. E no capítulo 15, meus irmãos, de Devarim, Deuteronômio, desta Parashá, a porção desta semana, nós temos ali a descrição do Shemitah. Nós vemos neste capítulo o Eterno ensinando ao povo como cumprir o Shemitah. Se vocês puderem, podem deixar aberto que brevemente nós vamos estar meditando novamente neste capítulo. Nós vemos ali neste capítulo o Eterno ensinando ao povo, irmãos, como cumprir o Shemitah, o ano da libertação para aqueles que por alguma dificuldade haviam recebido a ajuda do seu irmão. Neste texto nós vemos a prática determinada por Hashem sobre como tratar de recursos, de posses, prosperidade, propriedades e riquezas, mas também nós podemos observar o tratar do Eterno sobre o coração humano, sobre o ato de doar, de ajudar, de socorrer. E foi lendo este texto, meus irmãos, que eu fui fortemente ministrado pela Ruach HaKodesh, de como somos privilegiados em conhecer e poder viver este tipo de verdade, por termos uma revelação tão clara das ordenanças aqui contidas e como somos privilegiados, irmãos, de podermos ser instrumentos de Hashem no projeto de restauração de vidas. E irmãos, eu não me sinto digno. Olha, irmãos, eu confesso, irmãos, de conhecer tão grande revelação, mas vê-la na prática. Poder ver, meus irmãos, a cura brotando em vidas por causa da misericórdia e da unidade do povo do Eterno. Hoje, meus irmãos, nós podemos ver crianças autistas sendo restauradas, enfermos sendo socorridos, mas sobre todas as coisas, irmãos, este ministério de misericórdia tem alcançado vidas de verdade. E nós podemos ver a salvação entrar nas casas das pessoas, como Yeshua disse na casa de Zacai e de Zaqueu. Irmãos, isso moveu fortemente a minha vida pela alegria que invadiu o meu coração. A vida das pessoas sendo restauradas, irmãos. E nesta obra, quando nós podemos presenciar o resultado da ordem de Shemitah, irmãos, eu sou testemunha do poder libertador que existe em uma vida quando é liberta de dívidas. E nós podemos ver pessoas nesta obra que pediram, irmãos, a Hashem apenas uma ideia original. E hoje são mantenedores de cura, provisão, meus irmãos, para outras vidas. E que a palavra aqui pregada possa, em nome de Yeshua, alcançar corações que ainda não receberam tão grande salvação. Irmãos, há um paradoxo do que vivemos com este mundo. Eu honestamente compreendo quando dizem ser loucura a obra que Hashem opera neste mundo. Porque este mundo, irmãos, ele caminha na direção do eu. O que nós podemos alcançar, atingir ou mesmo nos proteger. Mas Hashem nos mandou chamá-lo com o título de Pai Nosso. Irmãos, não tem a ver comigo, ou não tem a ver com a minha família apenas. Embora eu tenha certeza que a minha família é o meu primeiro ministério. A sua família é o seu primeiro ministério. Mas, irmãos,
eu e a minha casa, nós servimos a Hashem. E para nós, para o nós anunciado em Shemitah, nós servimos ao Eterno para este nós que é anunciado no Shemitah, irmãos. Nós estamos envolvidos aqui na casa do Eterno. Eu aqui com vocês, a minha esposa cuidando das alimentações aqui, preparando a halá, o pão da santificação do Shabat. E a minha filha, que ainda é tão pequena, irmãos, tem aqui conosco, cantado e dançado para o Eterno, aprendendo a servir a cada dia Ele. Irmãos, não se trata do eu, se trata do nós. O Pai, irmãos, não é meu exclusivo. O Pai é meu inclusivo. O Pai é nosso, irmãos. Foi assim que aprendemos a ser família de Hashem. E eu gostaria de reler com vocês parte deste capítulo 15 de Devarim. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Assim, não haverá necessitados entre vocês, pois Adonai com certeza os abençoará na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês como herança para possuir. Caso ouçam com cuidado o que Adonai, seu Elohim, diz, cuidem de obedecer todas essas mitzvot, esses mandamentos que entrego hoje a vocês. Sim, Adonai, o seu Elohim, os abençoará como prometeu a vocês. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações sem ter que pedir emprestado, e dominarão muitas nações sem serem dominados. Se alguém entre vocês estiver necessitado, um de seus irmãos, em qualquer uma das cidades da terra que Adonai e seu Elohim dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão sem contribuir para o irmão necessitado. Não. Abram a mão para ele e lhe emprestem o suficiente para suprir suas necessidades e capacitá-lo para obter o que deseja. Até aqui, irmãos. Irmãos, o meu coração queima ao ler este texto, irmãos, porque eu conheço pessoas dispostas a viverem isto. E eu fui ensinado a viver o mesmo. Todos precisamos de exemplos, irmãos. Eu recebi tanta graça e misericórdia do Eterno, como eu poderia retê-la isso sobre mim, irmãos? E a cada dia as bênçãos dele me alcançam de tal modo que eu não posso retê-las nas minhas mãos. Irmãos, nós somos advertidos também a não fecharmos o nosso coração. Eu creio que este tem sido, irmãos, um apelo real no mundo, quando dizem cada um por si. E podem acreditar, irmãos, que Hashem não será jamais por todos. Ele é por aqueles que o servem, irmãos. Ele é encontrado pelos que os buscam. Aqueles que o buscam vão encontrá-lo. E não, irmãos, nós não podemos ser aprisionados em nada que nos demonstre o contrário, principalmente neste tempo. Nós temos promessas para a nossa alma, no cumprimento do mandamento para o nosso próximo. Eu gostaria de ler com vocês, Mishlei Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Nós temos promessas para a nossa vida, irmãos, no cumprimento daquilo que o Eterno ordenou para nós. Diz assim: as pessoas que abençoam os outros prosperarão. Aquele que satisfaz os outros satisfará a si mesmo. Irmãos, tem uma tradução, eu gosto dessa tradução, que é a tradução da Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. E isto, irmãos, me lembra de uma história, escute isso, irmãos, uma história que se passou no final do século XIX nos Estados Unidos. Vejam, irmãos, o que aconteceu neste caso. Um jovem estudante pobre, chamado Howard Kelly. Ele trabalhava vendendo produtos de porta em porta para conseguir pagar os seus estudos na faculdade de medicina. E certo dia, ele estava muito exausto, cansado,
com muita fome, e ele decidiu que ele iria pedir um prato de comida na próxima casa. No entanto, quando uma jovem abriu a porta para ele, ele ficou envergonhado e, em vez de pedir comida, ele pediu apenas um copo d'água. Isso aconteceu, irmãos, de verdade. A jovem chamada Eleanor Logham percebeu que o rapaz parecia visivelmente fraco e com fome, faminto. Em vez de água, ela trouxe para ele um grande copo de leite fresco. Howard bebeu bem devagar aquele copo de leite e perguntou quanto ele devia por aquilo. E ela respondeu para ele: "Você não me deve nada. A minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por um ato de bondade." Aquele pequeno copo de leite, meus irmãos, deu a Howard a força física e a motivação emocional para seguir. Então décadas se passaram. Howard Kelly se formou e se tornou um médico de enorme prestígio, sendo um dos 4 professores fundadores do renomado Hospital Johns Hopkins, em Baltimore. E foi lá que ele encontrou a ficha de uma mulher extremamente doente, que foi transferida justamente da cidade de onde ele recebeu aquele precioso copo de leite. Prestem atenção, irmãos. E na ficha estava o nome de Eleanor. E ele, irmãos, a tratou. Ele cuidou dela. Ele assumiu, irmãos, pessoalmente o caso daquela mulher. Ele liderou, irmãos, uma longa batalha médica até conseguir curar completamente a enfermidade dela. E, é claro, diante de um tratamento tão extenso, surgiu a preocupação do quanto todo aquele tratamento custaria, e isto está divulgado largamente, sobre a ansiedade dela com as despesas decorrentes do seu tratamento. Quando ela recebeu um bilhete apenas escrito: "Paga integralmente há muitos anos com um copo de leite." Assinado Dr. Howard Kelly. Irmãos, isto é Torá. Isto é a lei. A lei que fomos ensinados a não fazer uso apenas do que me interessa. E eu louvo a Hashem porque eu vivo em um ministério, irmãos, que preza por toda a Torá. Quantas vezes eu me sinto, irmãos, completamente indigno da honra de poder fazer parte do que diz no texto, irmãos, que está escrito em Mishlei, Provérbios 19, 17. Vamos ler. Quem é bondoso para com o pobre, ou em outras versões, para com o necessitado, empresta a Adonai, e ele lhe retribuirá por sua boa obra. Quem é bondoso para com o pobre, ou para com o necessitado, empresta a Adonai, e ele lhe retribuirá por sua boa obra. Irmãos, eu tenho provado disto na minha vida. Eu provo disto todos os dias. E isto, irmãos, me motiva. Eu sei o que eu tenho visto nesta obra, e são coisas maravilhosas, são coisas tremendas, irmãos, são coisas grandiosas. Mas sempre Hashem nos apresenta o contraponto. E eu também tenho de falar como ele deseja falar com você, que é a condição em que nós nos colocamos quando não o ouvimos, não o obedecemos. Gostaria de convidar vocês a retornar Devarim, Deuteronômio capítulo 15, irmãos. Nós vamos ler agora o versículo 9. Na versão da UJB está assim, irmãos: Guarda-te para que não haja. Existe uma palavra em hebraico aqui que diz assim: guarda-te para que não haja lev belial. Nós já vamos tratar sobre essa palavra. Para que não haja em teu coração um pensamento vil, dizendo: o 7º ano, o Shenat Hashemitah, o ano do perdão das dívidas, está próximo.
e para que o teu olhar não seja mesquinho para com teu irmão pobre, a ponto de nada lhe dares, pois ele clamará ao Eterno contra ti, e isso será pecado para ti. Irmãos, eu busquei saber mais sobre o significado do porquê o Eterno colocar neste texto, neste versículo, para nos guardarmos de que não haja em nós um lev Belial. Irmãos, significa alguém que contraiu, eu encontrei isso, irmãos, significa alguém, prestem atenção, alguém que contraiu uma doença terminal em seu coração, em todo o seu ser, se tornou imprestável, bom para nada e se encontra em um destino cruel porque decidiu escolheu não cumprir, viver a Torá. Irmãos, foi neste versículo que o Senhor tratou comigo e trouxe essa mensagem para mim. Porque, irmãos, há algumas semanas eu estava até, tenho comentado com a minha esposa, e eu estava lutando e pedindo ao Eterno para que o Senhor não permitisse para que eu adoecesse o meu coração, dado experiências que nós atravessamos na nossa vida que são ruins com o relacionamento humano. E diante de alguns contextos, eu comecei a orar ao Eterno, porque eu percebi, eu já compartilhei aqui com vocês que eu procuro fazer uma autoanálise constantemente da minha vida, e eu percebi que existia algo que não era bom no meu coração. E eu comecei a pedir ao Eterno: Pai, não deixe que o meu coração adoeça. Me ajude a continuar cumprindo o meu chamado com a minha família, com a minha esposa. E então, estudando a Parashá dessa semana, quando eu cheguei aqui, o Ruach HaKodesh começou a tratar comigo. E as únicas palavras que eu ouvi, irmãos, nesses dias em que eu estava orando e lutando contra este sentimento no meu coração, da parte da Ruach, era: guarda o teu coração. Eu só ouvia isso: guarda o teu coração. E, irmãos, quando eu cheguei nessa versão, eu estremeci, irmãos, porque é justamente o que está escrito: guarda-te, para que não haja no teu coração uma contaminação, uma doença, irmãos. Irmãos, preste atenção o que o Senhor ministrou à minha vida. A Satã, irmãos, ele tem usado de uma estratégia. Ele não quer tirar as pessoas muitas vezes, irmãos. Ele tem diversas formas, nós sabemos, de agir. Mas ele tem usado de estratégia não para tirar as pessoas da casa do Eterno, de estar congregando. Não. Ele tem trabalhado, irmãos, para contaminar, para que as vidas tenham o seu coração adoecido. E desta forma, as pessoas congregando apenas de uma forma religiosa, com um coração doente, irmãos, por causa de questões difíceis na vida. E aí o que acontece, irmãos? As pessoas ali dentro vêm a contaminar a muitos, como diz Hebreus 12, 14 e 15. O que é que está escrito neste texto, irmãos? Esforcem-se pela manutenção da shalom com todos e pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da graça do Eterno, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine a muitos. E o Eterno tratou isto comigo, irmãos. Porque quando eu estava lendo este capítulo 15, o que a Ruach ministrava a mim? Você também, irmãos, é para quem crê. Não sei se você crê nisso, mas a Ruach ministrava a mim: você está próximo, vocês estão próximos do tempo da redenção. Como o Senhor disse para o povo lá: olha, não tenha esse tipo de pensamento para com o seu irmão, porque está chegando próximo do período de Shemitah. E eu estremeci quando eu li tudo isso, irmãos. E eu louvo ao Senhor que tratou o meu coração para poder estar aqui diante de vocês ministrando. Irmãos, nós temos um outro exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês, real, de que a Torá, ela opera no mundo, irmãos. A lei do Eterno, ela opera no mundo, e não somente
para a casa de Israel, irmãos. Olha só isso, irmãos. Existia um jovem na Europa, por nome de Judá Wallace. E antes da Segunda Guerra estourar naquela região, ele era um jovem judeu polonês e ele tinha uma família religiosa. E na sua infância ele tinha um vizinho e colega de escola polonês também, muito íntimo dele. Mas a guerra chegou e aquele amigo polonês mudou drasticamente com ele, irmãos. E já como adulto, ele passou a cooperar com o exército alemão. E em uma destas buscas pelo nosso povo, Judá, ele fugiu para a casa deste amigo polonês. Ele bateu na porta do amigo desesperadamente, irmãos, e exausto e apavorado, implorando por socorro, e pediu para ele: por favor, me esconda por algumas horas. Os guardas estão atrás de mim. Mas, irmãos, o até então amigo respondeu que não se importava com Judá, esqueceu tudo que eles viveram juntos, tudo que eles compartilharam, e Judá foi preso, irmãos, ele foi pego. E ele foi para um campo de concentração, ele passou por coisas terríveis e fome extrema, mas este homem sobreviveu, irmãos, de uma forma milagrosa até 1945. E quando as forças aliadas o libertaram juntamente com tantos outros, ali o campo de Dachau, ele retornou à sua vida. Ele teve a sua vida restaurada por um grande milagre, irmãos. E meses depois, preste atenção, Judá deparou-se em uma rua com pessoas que agora eram prisioneiras do exército aliado, porque tinham ajudado o inimigo contra a sua própria nação na Segunda Guerra. Quando Judá olhou para a fila daqueles presos, os seus olhos cruzaram com os de um homem trêmulo de medo, magro e imundo. E era o mesmo amigo de infância que o havia expulsado para a morte anos antes. E naquele momento, irmãos, o homem reconheceu Judá imediatamente. E ao ver que Judá agora estava livre, limpo e conversando com os soldados armados, o polonês caiu de joelhos no chão, irmãos, e começou a chorar e implorou: Judá, por favor, você me conhece desde criança. Diga a esses soldados que eu sou um homem bom. Diga que eu não fiz nada. Me salve. Judá olhou para o homem que o havia ignorado no momento de maior desprezo. Ele relembrou a dor da rejeição e tudo o que sofreu no campo por causa daquela omissão, irmãos. Ele chegou perto daquele homem e disse para ele bem calmamente, irmãos: quando eu precisei de você e implorei pela minha vida na sua porta, você me empurrou para os nazistas e disse que não era problema seu. Eu não vou mentir por você, nem vou me vingar. Eu vou deixar que a justiça faça exatamente o papel dela. E o exército dos aliados ali levou então aquele homem, irmãos. Judá não teve o seu coração tocado pelo suposto amigo. E nós podemos pensar de um modo diferente, porque achamos que tudo deve ser perdoado, irmãos. E eu, sinceramente, eu sou um grande incentivador do perdão, irmãos. E eu sou fruto do perdão. Mas quando recebemos o conhecimento de uma mensagem como esta, nós podemos esquecer de Yeshua um dia dizendo, irmãos, aos que o buscaram fora do tempo oportuno, depois que o tempo da redenção tinha passado. Vejam o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 23, irmãos. Irmãos, é Yeshua falando aqui. Yeshua pronunciando estas palavras, irmãos. Então eu lhes direi na cara: nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Irmãos, é duro ter uma visão destas. Porque isso, irmãos, olha só, é muito difícil uma visão como essa, irmãos. Por isto eu encorajo vocês
a ouvirem em tempo oportuno o que a vida prática tem continuamente registrado em outras histórias, como estas da vida real. Porque, irmãos, as Escrituras elas são dignas de toda aceitação e são verdadeiras. Irmãos, neste momento, existem aqueles que, mesmo diante de grande sofrimento, estão se esforçando para cumprir com um bom ânimo os seus votos com Hashem. E como almas estão diante de uma grande luta pela sua salvação. Enquanto existe, meus irmãos, uma outra parte, com tristeza eu confesso que mesmo entre o povo do Eterno, que mesmo recebendo muito da parte do Pai, continuam apenas buscando para si próprios, tendo condição de ajudar, de socorrer e de doar. E aqui, irmãos, eu me refiro a todas as esferas. Essas pessoas continuam apenas buscando para si, incapazes de fazer o bem a mais ninguém além de si próprio. Irmãos, pessoas que se encontraram justamente, irmãos, como Devarim, Deuteronômio 15:9. Pessoas adoecidas em seu coração. Irmãos, escutem isso em nome de Yeshua. Este é um grande engano. Irmãos, saibam que eu só posso fazer bem a mim quando eu faço bem ao outro. E muitos do povo do Eterno têm esquecido disso, irmãos, e não têm vivido desta forma. Nós só podemos fazer bem a nós mesmos, irmãos, fazendo bem para o outro, irmãos. Quando eu decido, quando eu escolho o bem para o meu próximo, socorrer o próximo, irmãos, como o bom samaritano. Lá em Lucas 10, 25 a 37, irmãos, o que aquele homem fez? Irmãos, ele, quando viu aquele homem que tinha sofrido aquele ataque, ele parou, ele passou azeite, está escrito, irmãos, ele passou azeite e vinho. Ele não reteve o que ele tinha, ele não foi omisso, mas ele decidiu tratar as feridas daquela vítima, decidiu socorrê-la. Lembrem-se disso, irmãos, em nome de Yeshua. Irmãos, existe neste momento, presta atenção, uma ação de Hassatã para que eu e você percamos o azeite que é Ruach HaKodesh e o vinho que é a alegria, adoeçamos o coração com uma doença mortal e sigamos para um destino cruel para longe do Pai. Mas hoje, meu irmão e minha irmã, eu vim aqui como boca do Eterno para dizer a você que existe cura. Existe cura para o seu coração. Você que está com o coração doente, e, irmãos, existe socorro para você também que está tão necessitado. Em nome de Yeshua, olha só o que diz Tehillim 46:1. Hashem é refúgio e fortaleza para você, socorro imediato na aflição. Para nós fecharmos, irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Hashem é refúgio e fortaleza para você, socorro imediato na aflição. Eu não sei com o que você está lidando em seu interior neste momento, mas ouça isto: Hashem é refúgio e fortaleza para você, socorro imediato na aflição. Eu não sei em que condição você se encontra neste momento sentado nesta cadeira, mas Hashem é refúgio e fortaleza para você, socorro imediato na aflição. E uma coisa eu sei, irmãos, eu tenho certeza, Yeshua está contemplando a sua dor, Ele está vendo a sua condição e hoje Ele quer mudar essa situação na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós somos, irmãos, o que dão o copo de leite ou aqueles que negam conhecer o outro. Não permita que as inconstâncias do mundo ou do coração humano, as más experiências, removam de você o azeite que é Ruach e o vinho que é alegria, que também serve para curar feridas, irmãos, de pessoas necessitadas. Irmãos, sério, irmãos, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, entregando ao Eterno, como diz as Escrituras em Mishlei, Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos observem os meus caminhos. E neste versículo 9 de Devarim 15, o que nós vemos ali, irmãos? Nós acabamos de ver o Eterno dizendo, olha, o Eterno ordena para que nós guardemos o nosso coração e não termos um olhar mesquinho.
Porque, irmãos, parece que há uma amnésia no mundo onde as pessoas esquecem tudo que viveram ao lado de outras pessoas. O amor que receberam, o cuidado, o zelo, e que nós, irmãos, não sejamos aqueles que negligenciam as ordenanças do Eterno. Porque, irmãos, nesta analogia que nós estamos compartilhando aqui com vocês, nós temos duas situações. Duas situações a qual o Eterno ministrou o meu coração, irmãos. A pessoa que pode socorrer e não faz, e a que está necessitada de socorro, precisando de ajuda. E para ambos os casos, irmãos, eu tenho uma palavra para você. Yeshua, irmãos, Yeshua, ele tem fortalecimento para mim e para você. Ele tem fortalecimento para a sua vida. Ele tem fortalecimento para você seguir com o seu propósito com Hashem. Mas ele também tem cura para você que se desviou do caminho. Creia em nome de Yeshua e que você seja fortalecido. Você que obedece à Torá e está procurando cumprir com as ordens do Eterno, que o Eterno te fortaleça em nome de Yeshua. Não desfaleça o seu coração, não se detenha, não volte atrás. E você que está em fraqueza, em nome de Yeshua, receba a cura, a restauração e o socorro da parte do Eterno. A provisão sobrenatural na sua vida, em nome de Yeshua. Irmãos, que a Ruach HaKodesh ministre o seu espírito neste dia e que haja compreensão de que hoje nós estamos dentro da casa do Pai. Nós somos o seu povo. Irmãos, com diligência vamos dar manutenção a nossas almas para nós não adoecermos. Nós não somos, irmãos, jamais daqueles que Yeshua nega a conhecer. Pois o seu retorno, irmãos, ele está se aproximando. O dia da redenção, ela se aproxima com velocidade. Então guarda o teu coração em nome de Yeshua. Irmãos, o Eterno tratou comigo essa semana sobre essa questão, onde o inimigo deseja adoecer o coração do povo dele, o povo do Eterno. Fazer com que as pessoas estejam dentro da casa do Eterno adoecidas, irmãos. Se desviando e indo para um caminho totalmente à parte do Eterno, irmãos. Talvez você já está caminhando há tantos anos, se esforçando tanto e arrastando atrás de você tantas coisas que o Eterno não tem para você estar arrastando. Mas eu vou dizer uma coisa para você em nome de Yeshua: o Eterno tem cura e libertação para a sua vida. Você crê nesta palavra? O Eterno deseja curar o teu coração, fazer de você forte para você continuar seguindo no caminho dele. Então guarda o teu coração. Não permita que nenhuma raiz de amargura desça, contamine a sua vida e, consequentemente, você contamine a muitos irmãos. Quantas vidas dentro da casa do Senhor têm vivido assim ainda, irmãos? Mas hoje, em nome de Yeshua HaMashiach, existe a oportunidade de você ser curado e curada. Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Irmãos, antes de eu orar, enquanto eu estudava esta mensagem, eu vi algo. E eu decidi que eu não vou levar para casa, irmãos, o que eu vi. E eu vou fazer com muito temor, irmãos, diante dessa Torá, diante da liderança. Se você crê, você sabe a condição que você está, como está o seu coração. Se você crer, eu vou orar. E eu vou orar pela sua vida. É para quem crê, irmãos. Quem não crê, nós não estamos aqui para olhar para isto. Mas se você crer, eu vou pedir para você abrir a sua mão. E com uma mão e a outra mão você colocar em seu coração. E eu vou ministrar sobre a sua vida. É para quem crê, irmãos. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu elevo diante do Senhor, Pai, cada uma vida, as almas que estão aqui, Pai, e receberam a Tua palavra. Pai, eu só posso estar aqui ministrando porque o Senhor me curou, Pai. E era algo que queria
contaminar e estava contaminando o meu coração. Pai, o Senhor sabe exatamente como estão vivendo o teu povo neste momento. Os teus filhos e as tuas filhas. As dores, as tristezas, situações, Pai, que já se tornaram mágoas. E os teus filhos, Pai, não querem viver desta forma. Estão lutando, Pai. Quantos ainda estão lutando para perdoarem, mas não têm conseguido, Pai? Estão com dificuldade. Quantos corações, Pai, dilacerados, mas, Pai, pelo poder da Tua palavra e pela autoridade que há, Pai, sobre este lugar, sobre a minha vida que o Senhor me concedeu, eu declaro a cura sobre os corações em nome de Yeshua. Pai, todo sentimento de rejeição, sentimento, Pai, de abandono, de traição, em nome de Yeshua Mashiach, caia por terra neste momento, em nome de Yeshua. Satã, Hashem te repreende em nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro que estas vidas, as ovelhas deste aprisco, elas vão florescer, elas vão crescer, elas vão permanecer neste caminho de vida, este caminho de tchuvá, este caminho de transformação, Pai. E estas vidas vão cumprir, Pai, com o teu propósito nesta terra, em nome de Yeshua. Eu declaro sobre a tua vida, você que crê, receba a cura no teu coração, a libertação, seja quebrado neste momento toda maldição, todo peso, todo lixo, em nome de Yeshua, seja destruído neste momento e que você esteja livre, porque se aproxima o tempo da nossa redenção e eu declaro que não vamos seguir para um caminho de destruição, nós não vamos seguir mais enfermos, mas eu declaro vidas saudáveis, saudável no teu espírito, saudável na tua alma, saudável nas tuas emoções, nos teus sentimentos, saúde no teu corpo físico, para você cumprir com a vontade do Eterno nesta terra, e você vai viver o novo do Senhor em nome de Yeshua. Eu declaro sobre a tua vida neste momento, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.